Passa a palavra para o senhor Renato de Oliveira, na verdade um cientista social, né? Mas já há bastante tempo metido com ciência e tecnologia. A ciência social é uma das bases do desenvolvimento tecnológico. Com certeza. Bem, eu gostaria de agradecer ao convite, que muito me honrou. Eu sei que o convite foi de caráter pessoal, pelo menos foi anunciado como tal, mas quando me foi solicitado o tema, falar sobre o case do Tecnovates, eu me senti um pouco intruso, porque na realidade eu sou um simples assessor da direção do Tecnovates. O Tecnovates tem uma diretora, que é a professora Simone Stilp, a quem eu consultei, disse que eu deveria vir aqui representando o Tecnovates, mas eu gostaria de lhes assegurar que, se ela estivesse aqui no meu lugar, certamente tudo o que eu vou falar seria muito mais agradável de ser ouvido e provavelmente seria dito com maior competência. Dado o adiantado da hora, eu não vou utilizar todo o PowerPoint que foi preparado, que é uma apresentação institucional do Tecnovates. Eu pretendo apenas fazer uma pequena exposição, situando alguns temas que me parecem relevantes no contexto desta discussão, e apenas como introdução dizer que o Tecnovates é seguramente do conjunto de parques tecnológicos do Rio Grande do Sul já consolidados, ele é o mais recente. Esse edifício ele foi inaugurado há 3 anos, e também o menor, em termos de dimensões, né? E agora, ele, enfim, não vou aqui me alongar, né, em todas as facilities, digamos, que ele possui como um parque tecnológico. Os laboratórios de pesquisa tecnológica, interação com empresas, espaços de coworking, etc., que formam a cultura institucional, a base de trabalho comum aos parques tecnológicos, né? O que eu gostaria de citar nessa discussão, ou melhor, situar, para que se compreenda este case, seriam o que eu entendo como 3 condicionantes estratégicos à sua instalação e para o seu funcionamento, tá? O primeiro condicionante estratégico é a economia da região onde ele se situa, o Vale do Taquari. Para as pessoas que não são aqui do Rio Grande do Sul, o Vale do Taquari abrange um conjunto de 36 municípios, cuja cidade principal, a cidade de Lajeado, onde se encontra a Univates e o Tecnovates, está a 120 quilômetros de Porto Alegre, na direção nordeste. Esse conjunto de municípios, hoje, dada a crise do setor metal-mecânico da Serra Gaúcha, muito provavelmente apresenta a melhor renda per capita do Rio Grande do Sul. Sempre, nos últimos anos, vinha rivalizando com a região da Serra Gaúcha. Agora, dada a crise do principal vetor da economia daquela região, talvez hoje o Vale do Taquari esteja, não porque desenvolveu-se, mas porque perdeu o seu concorrente, seja a região com melhor PIB per capita do Estado, numa população de cerca de 350 mil habitantes. É uma região tipicamente de origem imigrante do Estado. O maior município que é Lajeado, tem pouco menos de 80 mil habitantes. Abaixo de Lajeado há um conjunto de 5 ou 6 municípios com cerca de 30 mil habitantes, e os demais todos têm menos de 10 mil habitantes, sendo que vários deles têm núcleos urbanos com população inferior a 2 mil habitantes. O que caracteriza a economia da região? Ela é basicamente uma região produtora de alimentos,
commodities no setor de alimentos. O Vale é responsável por mais ou menos 1/3 da produção avícola do estado do Rio Grande do Sul. Apenas a cidade, uma processadora de carnes de aves, a BR Foods, em Lajeado, abate mais de 1 milhão de frangos por dia, que são exportados para o mundo inteiro, né? Em segundo lugar, vem a produção de carne suína, depois a produção de laticínios, e, em menor escala, ao norte da região, a produção de erva mate, e ao sul, na região mais próxima de Porto Alegre, produção ligada à silvicultura. Isso é o que sustenta, basicamente, a economia do Vale. 30% do valor adicionado bruto da economia regional provém da agropecuária. Cerca de 35% da agroindústria, ou seja, quase toda a produção industrial é derivada da agropecuária. E o resto, em termos de serviços, basicamente serviços públicos. Bom, se nós pensarmos no principal, a produção de carne suína, o mercado de carne suína no Brasil, todos os senhores e senhoras devem acompanhar, é cheio de altos e baixos, é ciclotímico, né? Agora, se nós pensarmos no principal segmento, que é carne de frango, nós vamos visualizar um problema muito sério. O maior mercado consumidor de frango, de carne de frango no Brasil, se situa no Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. E a maior produção de insumos para a criação de frangos, especialmente milho e soja, se situa no centro-oeste brasileiro, muito mais próximo dos mercados consumidores. Na medida em que o centro-oeste resolver os seus problemas de logística e de transportes, coisa que está sendo resolvida rapidamente, não há mais porquê manter uma produção com a escala atual no Rio Grande do Sul. Na medida em que nós importamos importamos de outros estados, grande parte dos insumos e exportamos essa produção sob a forma de commodity, e, obviamente, a distância encarece o preço final ao consumidor. Então, a base da economia regional ela está seriamente ameaçada no curto prazo. Não é? Nós temos, foi falado aqui muito na necessidade de inovação tecnológica, o tema, obviamente, é esse. Bom, o Vale do Taquari é um case, antes de mais nada, sobre a necessidade absolutamente imperativa de inovação tecnológica. Caso contrário, não se sustenta como região. A economia regional não se sustenta. Então, este condicionante fez com que o Tecnovates elegesse 3 setores estratégicos para a sua atuação. 3 áreas foco, que, aliás, são as áreas da própria Univates. A Univates é um centro universitário, que já foi o reconhecimento como universidade em sentido pleno, foi aprovado recentemente pelo Conselho Nacional de Educação, agora vai ser publicado no Diário Oficial, mas, assim como a PUC e a Unicinos, e talvez mais a Unicinos, pelo menos como opção estratégica consciente, né, a Univates será uma universidade tecnológica. Quer dizer, o seu foco, a sua ênfase vai ser tecnologia, produção e transferência de tecnologia, como estratégia para o desenvolvimento regional. O Tecnovates é uma espécie de braço desta missão institucional a que a universidade se autoimpôs, né? Mas, dadas as características da economia regional, então, são 3 as áreas prioritárias de atuação: alimentos, meio ambiente, sobretudo na área de produção, não só de controle de vetores de produção, de poluição e degradação ambiental, mas, sobretudo, produção de energia a partir de biomassa, porque é algo conectado com a agricultura, sobretudo com resíduos da produção agrícola, né, e basicamente da produção animal, e saúde humana. A cidade de Lajeado
há poucas semanas, ela foi eleita por algum órgão do Brasil, de algum órgão governamental, que agora eu esqueço qual seja, como a 7ª cidade brasileira, a 7ª cidade de pequeno porte, com melhor condições para se envelhecer, a melhor cidade para se envelhecer, do Rio Grande do Sul e a 7ª do país. Isso por várias razões, entre as quais uma boa infraestrutura de atenção médico-hospitalar. Recentemente foi criado um curso de medicina na Univates, que completa um leque de opções na área da saúde. Será agora criado um curso de engenharia biomédica e, portanto, um dos focos do Tecnovates será a produção, a pesquisa e a produção tecnológica e a incubação empresarial na área de saúde humana. Então, esses 3 setores são os setores com os quais se espera desenhar um futuro de sustentabilidade para a economia e para a região, né? O segundo vetor, o segundo condicionante estratégico é aquilo que nós denominamos de tríplice hélice no Brasil. Sempre que eu ouço falar em tríplice hélice no Brasil, eu sinto, digamos, eu tenho sentimentos contraditórios. É claro que a teoria funciona muito bem, mas se nós olharmos o comportamento dos 3 agentes que compõem a tríplice hélice no Brasil, nós vamos encarar a questão com um pouco mais de desalento. Todos nós sabemos qual é a importância da tecnologia nas políticas públicas de governo no Brasil, em todos os níveis, né? Seja governo federal, seja governos estaduais e sejam os governos municipais, que, na realidade, com poucas exceções, nem tem muito o que fazer na área, né? Mas nós sabemos qual é o peso da política tecnológica nos nossos governos, né? Agora, muito recentemente, aqui no nosso estado, né, há uma iniciativa em curso de bem na hora, das principais instituições nessa área, e no plano federal, as principais organizações de fomento à pesquisa tecnológica, especialmente o CNPq, estão à míngua, né? Não garantem a continuidade de programas, enfim, não pode se esperar absolutamente nada neste setor. Do ponto de vista da empresa, como o segundo componente da tríplice hélice, os empresários brasileiros, com as exceções de sempre, continuam não investindo em inovação tecnológica, continuam não investindo em pesquisa e inovação, né? Quer dizer, as exceções apenas servem para confirmar a regra, tal a importância que elas assumem neste deserto no qual nós vivemos. Quer dizer, na cultura empresarial média do Brasil, a empresa boa ainda é aquela que é uma espécie de mina de ouro, né? Da qual se pode obter rendimentos os maiores possíveis com o menor investimento possível. E mesmo do ponto de vista da universidade, o quadro não oferece não é mais alentador. Quer dizer, o ensino superior no Brasil continua medíocre. Se nós tomarmos o fato de que 75% das instituições, das matrículas no Brasil, de graduação, são em instituições privadas, e que desse número, pelo menos 90% são instituições privadas com fins lucrativos, que comercializam a atividade de ensino, sendo que apenas uma dessas instituições tem cerca de 1.700.000 estudantes, é a maior universidade do mundo, se é que isso pode ser chamado de universidade, e que tem como meta da sua gestão acadêmica a valorização das suas ações na Bolsa de Valores. Se nós pensarmos desse quadro, nós veremos que a universidade, digamos,
o peso relativo da universidade na sociedade brasileira aparece muito pouco em termos de impacto na inovação, na modernização da sociedade, na inovação econômica e na inovação tecnológica. As universidades públicas constituem um modelo falido, do ponto de vista institucional, que provavelmente está nos seus estertores pelas piores razões, e não pelas razões pelas quais mereceria ser substituído, mas está nos seus estertores pelas piores razões. Do ponto de vista das políticas de avaliação e de fomento à qualidade do ensino na área da graduação, nós temos o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que atende pela sigla de SINAIS, que é uma absoluta tragédia. Quer dizer, é um sistema, né, as pessoas aqui certamente não têm familiaridade muita com o assunto, porque, enfim, talvez não tenham familiaridade com o meio acadêmico, mas é um sistema que hoje se presta a toda sorte de manipulações para que as instituições ganhem pontos numa espécie de ranking nacional de qualidade. E do ponto de vista da pós-graduação, que seria o setor acadêmico que mais poderia contribuir para a inovação tecnológica, a inovação da economia do país, nós ainda continuamos com um sistema de avaliação que privilegia, que valoriza atividades estritamente acadêmicas, atividades que não produzem valor para a vida social como um todo, né? Para falar sucintamente. Bom, ainda assim, nesses três componentes do que seria a tríplice hélice no Brasil, nós pensamos que a universidade, e especialmente as universidades chamadas comunitárias, dentre as quais a Univates, a Unicinos e a PUC formam parte, as universidades comunitárias são os agentes que podem tomar a iniciativa para fazer com que a inovação, pouco a pouco, se transforme num fenômeno social e econômico no Brasil, né? E tomar a iniciativa como? Fomentando uma nova cultura empresarial. Quer dizer, nós temos que formar novos empresários e formar uma nova mentalidade empresarial a partir das universidades. E desse ponto de vista é que os parques tecnológicos e as incubadoras tecnológicas são absolutamente estratégicas se nós quisermos pensar um futuro qualitativamente diferente para o nosso país. Então, desse ponto de vista é que, digamos, esse seria o segundo condicionamento estratégico a partir do qual foi pensado o Tecnovates. Quer dizer, uma ação de protagonismo da universidade no sentido de criar condições para a emergência de um novo mercado, digamos, para um novo perfil de atuação empresarial na região do Vale do Taquari. E um terceiro condicionante estratégico é a cultura econômica na qual a instituição está inserida, que não se distingue da cultura econômica de uma forma geral do Rio Grande do Sul ou do Brasil, mas que tem as suas particularidades locais. Essa cultura econômica ela pode ser sintetizada numa expressão cunhada pelo primeiro grande teórico da inovação econômica e tecnológica, que foi o economista Joseph Schumpeter, ainda no início do século XX, que é a expressão força do costume, né? Dizia o Schumpeter, todo produtor de bens, ele age habituado, adestrado pelo mercado, ou seja, pelo perfil da demanda, não é? Inovar para ele significa justamente romper com a demanda, ou seja, ao invés de atender a demanda, mudar as condições de oferta de bens, de serviços, de produtos, etc. E dizia Schumpeter, a força do costume, ou seja, este hábito de organizar a produção para atender uma demanda determinada, segundo Schumpeter, é o principal obstáculo à inovação tecnológica e à inovação econômica e ao desenvolvimento econômico propriamente dito, né? Bom, uma região como a região onde atua a Univates e o Tecnovates, especializada na produção de commodities, em grande parte destinados ao mercado de exportação,
é uma região na qual a economia organiza-se tipicamente através disso que Schumpeter denominava a força do costume. Trabalhar a inovação neste meio, muitas vezes aparece como algo como malhar em ferro frio, né? Quer dizer, o ambiente cultural, a perspectiva dos empresários e mesmo a perspectiva dos pesquisadores universitários é avessa à inovação, né? Ela funciona um pouco como aquela história de não mexer num time que está ganhando, sem que se perceba que ali na frente o campeonato já está de antemão perdido, né? Então, para fazer frente a esta cultura econômica pouco sensível, pouco propensa à inovação, a estratégia escolhida pelo Tecnovates é a estratégia da inovação aberta. Ou seja, não se trata apenas de apostar na associação, na parceria entre empresas e pesquisadores universitários. Não se trata de buscar contratos de desenvolvimento de pesquisa tecnológica com empresas. Este não é o foco, o centro da atenção do Tecnovates. O foco é criar um ambiente que possibilite a troca de ideias, a circulação de informações, o encontro de mentalidades que, na sua origem, são mentalidades distintas, que são a mentalidade dos empresários, de um lado, e a mentalidade dos pesquisadores, dos professores, em suma, a mentalidade da academia, de outro lado. Então, criar ambientes através dos quais esses dois mundos possam se encontrar é uma das estratégias privilegiadas do Tecnovates no fomento a esta cultura de inovação. E, em segundo lugar, definiu-se uma estratégia de internacionalização, ou seja, definição de parcerias estratégicas com alguns parques tecnológicos que desenvolvam atividades nestes mesmos setores, ou seja, alimentos, ambiente e saúde, né? E também buscar parcerias empresariais, né? Desenvolvimento de projetos conjuntos que possam levar à aproximação entre empresas da região e empresas não apenas de outras regiões do país, mas, sobretudo, empresas de outros países, né? Então, algumas experiências já estão se processando neste sentido. Bom, com isso, a expectativa é de que nós possamos desenhar uma nova perspectiva, um novo perfil econômico para a região de atuação do Parque Tecnológico do Vale do Taquari, e com isso nós também temos o projeto, temos como projeto não apenas criar um novo parque, mas sobretudo criar um ambiente regional de inovação, privilegiando relações entre a universidade, a estrutura de desenvolvimento tecnológico do parque e as empresas já instaladas na região. Sucintamente é isso, e espero que eu tenha dado uma ideia, né, sobre o sentido e a estratégia do parque, e estou aberto para questionamentos, perguntas, sugestões, etc. Obrigado.